Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus, que paira sobre esse ambiente, possa permanecer conosco em nossos corações. Eu que agradeço mais uma vez o convite que nos foi feito e dizer que a alegria é sempre nossa de poder retornar a essa casa que sempre com muito carinho nos recebe e nos acolhe. Nós rogamos as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, dos amigos da espiritualidade, em especial aqueles que trabalham para esta casa. Rogamos a mentora, a patrona desta casa, Irma de Castro Meimei, que ela possa nos abençoar a todos e nos proporcionar nesta manhã de domingo muitas reflexões a respeito de o Evangelho de Jesus, maior mensagem que o mundo conheceu até hoje, aclarada hoje pelas luzes, pelas claridades que a doutrina espírita nos proporciona. Que seja para todos nós uma manhã de estudo e de reflexões e de muitas bênçãos. O tema para as nossas reflexões nesta manhã, a Carta Magna da Paz. Um documento dos mais extraordinários, expressivos e significativos que o mundo conheceu até hoje. Já fazem muitos anos que ele foi trazido até nós, mas nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, ele tem uma importância e um significado dos mais importantes. Por isso gostaríamos de relembrar esse documento, essa mensagem, com os irmãos aqui presentes. Quando Jesus veio ao mundo, nos trazer a maior mensagem que o mundo já conheceu, a sua vinda, a sua chegada ao planeta Terra, o adentrar de Jesus aqui no nosso orbe, foi marcado por um fato dos mais importantes. Jesus nasceu na província da Judéia, em Belém, e naquela mesma noite em que Jesus chegava, adentrava ao planeta, um fato extraordinário aconteceu. Ele foi narrado para todos nós, segundo consta, segundo nos traz o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos 8 e seguintes, que ele tem como subtítulo Louvor dos Anjos e Testemunho dos Pastores. Então nos diz o evangelista Lucas, ao registrar o nascimento de Jesus na província da Judéia, mais precisamente na cidade de Belém, na mesma região de Belém havia pastores que naquela noite divina guardavam os seus rebanhos. Se aproximou daquele grupo de pastores um anjo do Senhor, e narra o evangelista que a glória do Senhor iluminou ao redor deles. E eles, consequentemente, ficaram muito assustados, ficaram temerosos. Mas o anjo, porém, lhes disse: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, e que será também de grande alegria para todo o povo, porque nesta noite nasceu para todos vós, e nasceu para o mundo um Salvador. E esse Salvador é o Cristo Senhor. Ele nasceu na cidade de Davi. E esse é o sinal que eu trago para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. Enquanto o anjo falava isso para aquele grupo de pastores, este fato extraordinário aconteceu. Narra o evangelista que de repente juntou-se a esse anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e cantando, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra
e boa vontade para com os homens. Então, por isso que ele foi conhecido como o louvor dos anjos e o testemunho dos pastores. O Espírito Emmanuel teria a oportunidade, depois, pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier, nos trazer um entendimento a respeito dessa passagem. E nesse entendimento de Emmanuel, que na verdade é um professor para todos nós, um grande professor, que nos ensina verdades das mais significativas. Então, na obra Antologia do Natal, mais precisamente no capítulo 49, que intitula-se Mensagem do Natal, ele vem dizer que esse canto dessas legiões angélicas expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservava a Jesus, o Mestre então nascente. E nesses 3 enunciados estão um resumo da plataforma do cristianismo. Então vejamos a importância quando tem esse cântico chamado Cântico dos Anjos. Seriam 3 pequenos enunciados, mas que poderiam ser resumidos como a plataforma do cristianismo. Então a mensagem vem para abrir, para inaugurar a era do amor aqui na Terra, sendo que essa legião então desses seres angélicos, angelicais, vem nos trazer então esta mensagem. Glória a Deus nas alturas. Diz o Espírito Emmanuel que é um imperativo, uma consagração ao Senhor Supremo, Deus nosso Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, uma consagração ao Senhor Supremo. Depois, na segunda grande diretriz, paz na terra. Então, essa diretriz deve traduzir um momento importante de fraternidade entre todas as pessoas. Então, essa fraternidade que deve ser implantada, colocada em ação todos os dias por toda a humanidade. E finalmente, boa vontade para com os homens. Para que a paz possa ser implantada aqui na Terra, é preciso que nos reconheçamos uns aos outros como irmãos. Complementando então aquele sentido da fraternidade, quando se diz paz na Terra. Então, se a gente for analisar com mais profundidade esse ensinamento que nos foi trazido ao inaugurar então a era do amor aqui na Terra, trazida por Jesus, depois da glorificação maior a Deus nosso Pai, o grande direcionamento que nos é deixado, trazido, paz na Terra. Fraternidade entre todos nós que aqui estamos na condição de irmãos, filhos de Deus, o nosso Pai Supremo. E para que haja paz na terra, é imprescindível a boa vontade para com os homens. Então, o primeiro grande ensinamento é a plataforma do cristianismo, esses 3 segmentos. É muito representativo isso para nós. O mundo, então, conhece a mensagem maior do Mestre Jesus, e dentro do divulgar dessa mensagem, quando o Mestre nos trouxe os ensinamentos maiores, supremos, nós vamos ver que o amor universal, o amor de uns para com os outros, é o grande convite de sua mensagem. Mas para que haja esse amor entre nós, é preciso que haja paz. E a paz deve imperar em primeiro lugar no coração de cada um. Porque o mundo jamais conhecerá a paz se ela não estiver implantada inicialmente em nossos corações. No decorrer da mensagem de Jesus, nós vamos ver tantas passagens em que o Mestre está constantemente nos falando a respeito da paz. Sempre que uma pessoa buscava Jesus, obtinha uma cura pela sua fé, mas em especial pelo seu merecimento, Jesus olhava para a pessoa e dizia: meu irmão, minha irmã, vai em paz, a tua fé te salvou, não tornes a pecar, mas vai em paz. Era
Jesus desejando a paz naquela pessoa por saber que a paz é um requisito essencial da nossa jornada aqui na Terra. Ao entrar numa casa, Jesus sempre aconselhou aos seus amigos, discípulos, apóstolos, sempre que entrarem numa residência, saudai-a em nome da paz. E se nessa casa, se nesse lar, se nessa residência, houver ao menos um que possa ser considerado um dos filhos da paz, a paz recairá sobre ele. Se o ambiente for digno da vossa paz, o ambiente estará recebendo o primeiro grande benefício que vós estareis levando para todos eles, que é a paz. Mas se nenhum dali que ali mora, que ali reside, for digno, ou o próprio ambiente não for, a paz retornará para vós. Em outras passagens, Jesus nos ensinou também: guardai a paz uns para com os outros. Depois de anunciar a vinda do Consolador prometido, conforme vemos na narrativa do apóstolo João, capítulo 14, lá no versículo 27, depois dele nos dizer que rogaria ao Pai e nos enviaria um outro Consolador que ficaria eternamente conosco, Jesus encerra aquele momento dizendo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não vou-la dou como o mundo a dá. Referindo-se então que a paz que vem do mundo é aquela paz que vem por convenções, por tratados, por decretos. É uma paz imposta às pessoas. E Jesus, já sabendo disso, dizia: não é essa paz que eu vos dou, mas eu vos dou aquela outra paz, aquela que é conquistada, aquela que é trabalhada, porque na verdade a paz nós não podemos outorgar a alguém. A paz é uma conquista. E essa grande conquista começa inicialmente no nosso próprio coração. Porque o mundo pode estar em guerra, mas nós podemos estar em paz. O mundo pode estar em paz e nós podemos estar completamente conflitantes no nosso íntimo, no nosso coração, em nossa mente. Então a paz que Jesus vem nos falar, vem nos legar, é essa paz, é essa conquista interior que é cultivada, que é trabalhada, que é conquistada com suor e com sacrifícios. É essa paz, porque uma vez conquistada, nada mais poderá abalá-la. E onde nós estivermos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, se nós tivermos a paz dentro de nós saberemos como nos portar diante de situações conflitantes que a vida nos oferece. E se nós pararmos e analisarmos um pequeno relance para o mundo em que nós vivemos hoje, quantos conflitos, quantas situações difíceis nós nos defrontamos todos os dias, em todos os níveis. Então nós vamos ver que a paz, na verdade, pode ser uma paz, quando falamos em paz no sentido amplo. Qual a primeira ideia que nos vem à mente quando falamos em paz? Seria aquele sentido ainda talvez negativo, a paz no sentido como ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de violência? Sim, a paz ainda pode ser entendida sob um aspecto dessa forma, né? Então, se não existe, se há conflito, se há violência, se há guerras, consequentemente, não há paz. Mas tem esse outro conceito, e esse que Jesus nos trouxe, esse que é muito importante. Então, a paz seria esse estado íntimo de quietude, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade, de calma, de concórdia. Essa é a paz que Jesus veio nos trazer, e essa foi a paz que Ele nos legava. E essa paz então representa conquista para todos nós. A paz pode ser uma saudação também, que a paz esteja nesse ambiente, que a paz esteja com todos. É uma saudação que se fazia à época de Jesus, nos dias atuais, mas ela também pode ser considerada como um valor, que a
paz esteja convosco nesse ambiente. Sabendo dos benefícios que a paz pode nos proporcionar, esse valor, então, passado para as pessoas como desejo, que ela possa se instalar em nossos corações e nos nossos ambientes. Então, a paz ela tem várias conotações. Se nós formos analisar, ela tem conotações muito amplas, que podem ser a paz vista no mundo, a paz vista na sociedade. Se nós retroagirmos um pouco mais, nós vamos ver situações de paz ou de conflito retrocedendo da sociedade, dentro do nosso próprio lar. E se nós retrocedermos um pouco mais ainda, nós vamos chegar no ponto mais importante, que é exatamente em nós. Então, desses vários patamares em que a paz poderá ou não existir, desde o mundo que nunca esteve em paz até hoje. Tantos conflitos, tantas ambições, desejos de conquista, desde que o homem começou a ter conhecimento das situações da vida, querendo sempre conquistar, uma cobiça que não tem fim, leva o mundo até hoje a situações de guerra. E toda situação de guerra é contrária à paz. Vemos hoje ainda, já estamos no 3º milênio, no século 21, e nós vemos conflitos acontecerem entre países, entre nações, por questões econômicas, a maior parte deles, por questões religiosas, outras tantas, que levam ainda guerra, conflito e violência para todo mundo. Então foi nessa situação que o mundo sempre viveu, de guerras e de conflitos, mas um momento em especial, quando o mundo passou por uma das situações consideradas uma das mais graves até hoje. Segundo o Espírito Emmanuel, ele nos diz que esses 2 acontecimentos que nós vivenciamos nesse mundo atrasaram a evolução moral do mundo, do planeta Terra, em mais de 500 anos. Foi nesse momento, então, tão complicado e tão complexo pelo qual passava o mundo, que Jesus pede a um espírito de elite, um espírito de escola, que possa vir ao mundo com 2 finalidades muito importantes. A primeira seria trazer novamente a mensagem do próprio Cristo, daquela forma primeira, daquela forma original, trazer a mensagem do Evangelho como Jesus nos trouxe. Falando com simplicidade, levando a mensagem diretamente às pessoas, esse seria o grande primeiro objetivo desde que Jesus então pediria que viesse ao mundo naquele momento tão difícil. E no segundo momento, que ele trouxesse uma mensagem de paz ao mundo que não conhecera a paz até então. Dentro dessa sua mensagem, dentro dessa sua vivência, dos seus ensinamentos, que ele trouxesse uma mensagem de paz para toda a humanidade. O ano final, o ocaso, quase o término do século XII. O mundo então passava, como nós dissemos, por um período dos mais graves, porque até então as guerras que dominaram sempre o mundo tinham um cunho econômico, ou dominação de territórios ou outros, mas esses 2 grandes eventos, eles tinham uma outra finalidade, porque eles falavam em nome do Cristo, falavam em nome do cristianismo, e por isso que esses fatos revestiram-se de uma gravidade muito grande. O primeiro deles foram as chamadas cruzadas, quando a pretexto de salvaguardar o túmulo de Jesus, o local onde ele havia sido sepultado, coisas terríveis aconteceram em nome dessa situação assim então colocada. Coisas das mais complicadas,
milhares de vidas foram ceifadas com esse pretexto de salvaguardar a tumba de Jesus, mas na verdade outras intenções e outros objetivos é que dominavam. Mas quando ele é colocado desta forma, ele reveste-se de uma gravidade, e é em decorrência disso que esse mensageiro vem. Mas logo depois, na sequência das chamadas cruzadas, também um outro fato que ficou conhecido como a Inquisição, onde quantas pessoas foram levadas à fogueira por discordar dos princípios vigentes naquela época. Quando se vendiam indulgências, perdão dos pecados, compravam-se lugares no céu, sem nenhuma crítica aos segmentos religiosos da época. Pessoas ligadas aos segmentos religiosos, com outras finalidades, deturparam a mensagem do Mestre Jesus e procuravam então incutir, e todos aqueles que eram contrários ao que se impunha à época eram considerados hereges ou heréticos, e quantos conheceram as chamas inquisitoriais. Então foi nesse momento que o Espírito Emmanuel então considera esses dois fatos como um dos mais graves dentro da história da evolução da própria humanidade. Foi nesse momento, nessa época, que Jesus pede então a um emissário que venha à Terra e traga a mensagem do cristianismo redivivo e traga a mensagem de paz para toda a humanidade. Então, no ano de 1182, mais precisamente no dia 5 de julho, na Europa, na região conhecida como Úmbria, mais precisamente na Itália, mais precisamente ainda na cidade de Assis, veio ao mundo esse missionário, esse mensageiro, para trazer a carta magna da paz para todos nós. E a passagem de Francisco pelo mundo modificou completamente as paragens e as paisagens, não só naquela época, como nos dias atuais. A sua mensagem, a sua vida foi tão importante que hoje Francisco trabalha na grande transição pela qual o mundo está passando. É um dos patronos dessa transição planetária pela qual o mundo passa. E se nós analisarmos as duas obras extraordinárias, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, ditadas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ao médium Divaldo Pereira Franco, nós vamos ver que nos momentos mais importantes, o próprio Francisco vem à Terra novamente, espiritualmente, trazer a mensagem, porque ele está realmente conduzindo esse processo da transição planetária. E mais do que nunca é importante a paz nesse momento. A vinda de Francisco foi extraordinária. A sua vida foi extraordinária. Com 40 e poucos anos, ele faz uma divisão entre o que é uma juventude um pouco conturbada, depois a sua modificação para os direcionamentos maiores. Tem algumas pessoas que não entendem e dizem: mas se era um espírito tão elevado, por que teve aquele início ainda, que participou na Perúrgia, de conflitos, de batalhas, teve uma mocidade um pouco complicada e conturbada? Mas se nós formos analisar mais amplamente, como temos o grande exemplo de Paulo, o apóstolo, na grande transformação que é possível fazer dentro da nossa própria existência, nós começamos a achar as respostas para tudo isso. Tem tantas pessoas hoje que dizem: mas eu não posso fazer, eu já errei tanto, eu já fiz tantas coisas equivocadas. Mas esses dois grandes personagens dentro da história do cristianismo são o nosso alento, são o nosso exemplo. Não obstante tudo o que aconteceu até então, não precisavam eles passar por isso, mas o ensinamento que eles nos trazem é muito importante. Aquele que teve num caminho, talvez não tenha sido, que não nos pareça o mais correto,
pode a qualquer momento fazer a grande transformação em sua vida e modificar completamente os rumos da sua existência. Paulo, o primeiro grande exemplo para nós, de grande perseguidor dos cristãos, foi aquele que se tornou depois o maior divulgador da mensagem do Cristo. Depois que Francisco passou pela primeira fase de sua vida, nos trouxe, pela sua vivência e pelos seus ensinamentos, uma mensagem que ficará também eternamente para todos nós. O grande momento de Francisco foi quando ele estava na igreja de São Damião, orando nas suas orações, nas suas elucubrações, nos seus pensamentos mais aprofundados, e de repente a figura do próprio Mestre Jesus vem para ele e lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele vendo então, recebendo aquela mensagem, olha que a igreja ao seu derredor estava destruída, começa a reconstruir materialmente a igreja. Olha o exemplo que Francisco nos dá. E esse exemplo para mim sempre foi muito importante, muito significativo. Quantas situações se nos deparam hoje em nossas vidas que vão exigir um trabalho diário, constante, perseverante. Então, quando Francisco começou a colocar pedra sobre pedra na reconstrução material da igreja de São Damião, o exemplo que ele nos traz é um dos mais extraordinários. É um trabalho feito com persistência, com muito carinho, simples, humilde, e na continuidade do trabalho, uma pedra depois outra, e assim vai se edificando uma igreja na simbologia trazida por Francisco. Mas na verdade o exemplo é para nós, que todas as aquisições e todas as construções são possíveis se nós fizermos um trabalho como ele fez, com humildade, com continuidade, com disciplina, com perseverança. Nós podemos construir grandes obras em nossas vidas, mas na verdade a grande construção ou reconstrução da igreja não era aquela de reconstruí-la materialmente, mas era sim reconstruí-la na pureza da mensagem do Mestre Jesus. Quando Francisco entende, na verdade, já deveria entender, né? Mas depois de nos ter passado o grande ensinamento, a grande lição, aí ele traz a lição maior, que é a grande construção ou reconstrução que ele faria e também nos legaria como exemplo para as nossas vidas. Essa grande reconstrução, ele reconstruindo a mensagem do Mestre Jesus, reconstruindo dessa forma a sua igreja. Começa a ensinar as pessoas dentro da humildade, dentro da simplicidade. Mas um fato interessante acontece. Não era permitido a pessoas que não estivessem ligadas diretamente à igreja naquela época, de levar a mensagem de Jesus às pessoas. Então um fato extraordinário acontece. Quando Francisco, juntamente com alguns de seus amigos, vai até Roma para pedir autorização do Papa para poder levar a mensagem daquela forma simples a todas as pessoas. Esse era o seu intento, esse era o seu desejo, essa era a sua grande inspiração na sua vida naquele momento. E o encontro que Francisco tem com o Papa Inocêncio III é extraordinário. Ele chega na sua simplicidade, com a sua batina humilíssima, simplicíssima, e adentra-se justamente com seus amigos na grande catedral, e eles ficam olhando para aquelas riquezas extraordinárias da época, a vestimenta riquíssima de todos que ali se apresentavam, e ele entra humilde, descalço, cabeça baixa, e vão andando aqueles companheiros até chegar frente a frente com o Papa, que estava sentado lá numa cadeira maravilhosa, depois de uma grande escadaria. E esse encontro de Francisco com o Papa Inocêncio III foi singular. Digamos de passagem, por sinal, um homem extraordinário, o Papa Inocêncio III. Extremamente culto,
havia frequentado a Universidade de Sorbonne, em Paris, havia frequentado a Universidade de Bolonha, é considerado um dos homens mais importantes, mais cultos da Igreja Católica naquele momento. E era um homem que tinha um coração muito grande, ou seja, o seu desenvolvimento moral também era bastante grande. E quando eles chegam, então, aqueles monges, aqueles eremitas, e param diante deles, uma das pessoas que conhecia Francisco fez um libelo, fez um documento para que ele pudesse ler diante do Papa, fazendo o seu pedido, que era simplesmente esse, e poder levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Ele chega, abre aquele pergaminho diante do Papa, fica de joelhos, num sentido de humildade, num sentido de reverência ao chamado Santo Padre. Mas quando ele começa a ler aquele documento, ele olha atrás e havia uma grande imagem do Cristo. E ele para e olha a imagem de Jesus, olha para o seu documento e automaticamente aquele documento cai nos pisos de mármore, riquíssimos. E ele pega, junta as suas mãos e diz: Ah, Senhor, olhai os pássaros do céu, que não ceifam, que não colhem, que não armazenam em celeiros, mas o Pai Celestial cuida de todos eles com muito carinho. Depois faz uma reverência aos lírios do campo e diz: Ah, meu Pai, olhai os lírios do campo, tão simples, tão singelos, e nem mesmo Salomão, com toda a sua soberba, com toda a sua majestade, jamais se vestiu como um deles. E ele começa a falar então dessas verdades, e é interrompido bruscamente pelas demais pessoas que ali se encontravam, eclesiásticos de alto escalão. Eles dizem: como é que você tem coragem? Esse mendigo entra aqui dentro e quer nos falar do Evangelho de Jesus para nós? É muito atrevimento. Expulsem-no daqui. Quem deu autoridade a esse mendigo para vir nos falar do Evangelho para nós? E vão expulsando Francisco e os seus amigos sem nenhuma consideração. Mas enquanto isso acontecia, o Papa Inocêncio III entra em um estado de êxtase, sublimação espiritual, com certeza amparado naquele momento pelos amigos da espiritualidade, pela espiritualidade maior. Nesse estado de êxtase, reconhece que diante dele, naquela figura humilde, daquele monge que ali se encontrava, estava um espírito de uma riqueza espiritual das mais extraordinárias. Enquanto estão enxotando Francisco e seus amigos, ele volta novamente ao seu estado de lucidez e pergunta: aonde está aquele homem com seus amigos? Eles dizem: levamos todos eles para fora. Não, tragam-no novamente aqui. Eu preciso falar com ele. Eu preciso ouvi-los. Eu preciso conversar com eles. As pessoas a contragosto vão e trazem novamente Francisco e trazem novamente os seus amigos. E quando eles vêm novamente adentrando na grande catedral, o Papa Inocêncio III lembra-se de um sonho que tivera dias antes. Ele sonha que a catedral, maravilhosa no seu aspecto material, começava a balançar e ameaçava ruir. E quando ela balançava daquele jeito, de repente entra um monge, e aquele monge segura numa das colunas principais da catedral, e ao segurar ou encostar, colocar a sua mão naquelas colunas, elas param de tremer. E ele percebe que aquele homem está sustentando, na verdade, a igreja, para que ela não venha a ruir, para que ela não venha a cair. Lembrando-se desse fato, Francisco vem caminhando em sua direção. Ele levanta-se da sua cadeira magnífica, desce as escadarias
chega frente a frente com Francisco, reconhecendo já que ali está um espírito de ordem elevada e superior. E quando chega frente a frente a Francisco, pergunta: meu filho, o que é que você deseja? O que é que você quer? Que ele diz: eu quero, na verdade, levar a mensagem do Evangelho às pessoas. Aqueles que não têm nada, aqueles que não têm casa, aqueles que não têm esperança, aqueles em que sua fé está abalada. Eu quero isso. Se o Senhor puder me oferecer, me ofertar essa grande oportunidade em nossas vidas e que nós possamos levar a mensagem de Jesus, o Evangelho, a essas pessoas. O que acontece nesse momento é extraordinário. Ele olha para Francisco e diz: Francisco, que as tuas mãos sejam as mãos do Cristo quando você estiver levando a mensagem. Que os teus braços sejam os braços de Jesus em todos os caminhos que você estiver. Mas em especial que os teus pés possam caminhar levando a todas as gentes e os lugares que você pretende ir a mensagem do Mestre. E quando fala isso, ele se ajoelha e beija os pés de Francisco. Fato esse que não foi entendido nem compreendido por todos os demais que estavam ali. Alguns comentam: ele deve estar adoentado, dementado para fazer uma coisa dessa. Mas ele sabia exatamente por que se ajoelhara aos pés de Francisco, porque beijara os seus pés. Ele reconhecera a majestade espiritual que estava diante de si. Levanta-se e diz: vai, meu filho, leva essa mensagem a todas as pessoas, e um dia retorna aqui para que possamos conversar mais a esse respeito. Vira-se, vai novamente. Antes de subir a escadaria, ele volta-se e fica olhando. E agora, com muita alegria, Francisco e seus amigos, já quase nas portas da igreja, Francisco por 2 vezes se vira para olhar aquele homem extraordinário, lançando as suas vibrações e o seu olhar de carinho e de afeto para aquele homem extraordinário. E a partir daquele momento, Francisco começa a levar a mensagem de um Evangelho a todas as pessoas. E no momento máximo, quando ele nos traz então a sua carta magna da paz, que é um roteiro, foi a época e é hoje, e será para os séculos vindouros, a grande mensagem de paz para todos nós. Quando ele diz então: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E em 8 grandes diretrizes, ele vai nos mostrando os grandes problemas do século XII, mas que também são do século XXI, que serão dos séculos vindouros, diminuindo agora em intensidade, porque o mundo passa pela grande transformação. Mas, em especial, nesse momento tão conturbado, mais do que nunca, a mensagem de Francisco é imperiosa em nossos corações. Onde houver ódio, que eu possa levar amor. Ódio no século XII, no século XX, no século XXI. Quantas situações de ódio nós vemos hoje? E a grande resposta para todo o ódio que existe no mundo, Francisco nos traz a grande chave. A chave libertadora das algemas do ódio é o amor. É a grande chave que há de nos libertar. Olha o direcionamento extraordinário que nós temos hoje, diante de qualquer situação de ódio que nós venhamos a vivenciar, a experimentar, a viver, a conviver. Em todas as situações de ódio que nós presenciarmos, possamos nós sermos os mensageiros do amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão.
precisamos meditar a respeito dessas diretrizes. Quantas ofensas existem hoje na vida? Ofensas simples, ofensas médias, gravíssimas. Às vezes, por uma ofensa no trânsito, a pessoa tira a vida de outra pessoa por causa de uma ofensa verbal. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O perdão é a grande chave libertadora para todas as ofensas que ocorrerem em nossas vidas. E onde houver discórdia, como ainda existe, como ainda há discórdia nesse mundo, onde haja discórdia, que eu possa levar sempre à união. E veja que a discórdia existe em todos os patamares que impedem que a paz se implante. Existe discórdia entre os países, existe discórdia na sociedade, existe discórdia às vezes, muitas vezes, dentro do próprio lar. O grande ambiente de reparação e a oportunidade bendita do crescimento e de elevação e de evolução e de resgate para todos nós. Então, em qualquer situação de discórdia, a resposta que nos foi trazida é a união. Em qualquer situação que nós nos deparemos, onde houver dúvida, possamos levar a fé. O fortalecer, e uma das diretrizes da doutrina espírita hoje, é levar a fé ao coração de todas as pessoas. É fortalecer a fé, a esperança em dias melhores. Deus é o nosso Pai de bondade, de amor e de misericórdia. Todas as situações que se passam nesse mundo têm o conhecimento do Pai Celestial. A ninguém é colocado nos ombros fardos maiores, ou que nós não possamos suportar. Se a situação difícil chega nesse momento até nós, porque nós estamos preparados nesse momento para passar por aquela situação. Talvez outras existências já tenhamos vivido aqui na Terra para nos preparar para esse momento, porque agora eles sabem que nós estamos fortalecidos para passar por aquela prova ou para passar por aquela situação. Ajuda jamais nos faltou e jamais nos faltará. E diante das provas difíceis, sempre tem espíritos abnegados ao nosso lado, para nos ajudar a passar por essas situações. Então, por que temer? Tenhamos fé nesse momento, diante de todas as situações duvidosas em nossas vidas. Onde houver erro, possamos nós sermos os mensageiros da verdade, aquela verdade que liberta consciências. Possamos levar a verdade em todos os momentos. Quanto desespero ainda há nesse mundo. E onde houver desespero, Senhor, que eu possa levar a esperança. Quanto desespero existe, visível, oculto. Quantas misérias ocultas existem ainda, quantas misérias aparentes existem em nossa vida, na sociedade, em nossos irmãos que estão às vezes tão próximos de nós. Quantas situações de desespero. Então, em cada situação de desespero, possamos levar a esperança. Nas situações de tristeza, Senhor, onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu possa levar a luz. A mensagem de Francisco: onde houver tristeza, sejamos nós os mensageiros da alegria, os portadores da alegria, que talvez não vai resolver o problema do irmão que está passando pela dificuldade, mas vai suavizar a sua dor, vai fortalecer o seu entendimento, vai fortalecer as suas condições para poder passar por aquela situação, porque tudo na vida passa, tudo nessa vida. Onde houver trevas, Senhor, que eu leve a luz. E existem trevas sobre todos os aspectos. Não é somente a ausência da claridade que nós vamos considerar como trevas. Mas quantas trevas existem no entendimento, nas convivências, nos relacionamentos, nas relações hoje. E a mensagem de Francisco é extraordinária para todos nós. E ele complementa dizendo: Senhor,
fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Que eu procure mais, Senhor, amar do que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E a mensagem de vida eterna para nós, as grandes realidades espirituais, estão tão próximas de nós. E